Salve, estamos no ar com a quarta edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da zona norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Esse podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho e conta com a participação de suas educas, alunas e alunos, discutindo os conteúdos dos vestibulares, educação e a Zona Norte. Em nossa quarta edição, a Iris, aluna do Cursinho Livre da Norte, discute sobre violência. Mais sobre esse podcast e acesso a outros no desobedienciasonora.milharal.org. Olá pessoal, sou a Iris, tenho 19 anos, sou aluna do Cursinho Livre da Norte e hoje eu vim falar sobre um tema que me convidaram para me falar sobre um tema e eu escolhi sobre uma consequência que aconteceu em casa e aí eu fiquei pensando e é um tema que na verdade não estudou ele em si nas aulas de política, mas era impossível não comentar sobre ele em todas as matérias possíveis, né? Eu vou falar sobre a violência. E antes de começar a falar sobre a violência, eu pensei que era interessante eu falar sobre a crítica. Então eu pesquisei primeiramente o significado da palavra crítica no Google mesmo, na internet. E aí estava escrito análise avaliativa de algum caso, de alguma coisa, ação de julgar ou de criticar. Então eu achei interessante a análise avaliativa. Esse é o lado positivo da crítica. E a ação de julgar ou de criticar talvez seja o negativo. Então, o que eu queria deixar claro, que o que eu vou fazer aqui é uma crítica, é uma análise avaliativa sobre a violência. Não é uma verdade absoluta, é algo que eu enxergo e que, sei lá, qualquer pessoa de bom senso sabe o que é certo e o que é errado. Não que seja absoluto, mas acho interessante a gente criticar certas coisas, a gente pesquisar, refletir sobre certos assuntos, certas atitudes, sair daquela coisa de deixar para depois, de ficar, eu não vou fazer isso e tal, deixar passar, porque fulano vai mudar. A gente tem que criticar sim, né? A gente tem que ser firme. Então, pesquisei também sobre a palavra violência. Usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. O que me chamou a atenção que é usar a agressividade de forma intencional. Então, a violência, o cara que pratica violência, ele está praticando porque ele quer. Esse é o caso, por exemplo, do estupro contra a mulher, do abuso sexual. Se a pessoa vem falar que a mulher mereceu, não sei o quê, a mulher não estava fazendo nada. O cara que cometeu o ato, ele simplesmente estava com a intenção, independente de doença psicológica, de trauma, do que for, ele estava ali porque ele queria e porque ele simplesmente sentiu vontade. Isso é independente de qualquer caso, até mesmo com o animal. Às vezes a gente age de forma absurda porque está muito irritado, então a gente começa a rever os nossos atos, sabe? Porque a gente faz porque a gente quer. Então me chamou a atenção dentro da violência, a violência doméstica e a violência urbana. Eu particularmente nunca vi a violência urbana nesse nome, porque por falta de não pesquisar nessa coisa. E a violência urbana é aquele caso que infringe a lei, né? O cara que rouba, assassina, lá, essas coisas. E a violência doméstica é o que acontece dentro do ambiente familiar, né? Que é o dos pais que maltratam as crianças, os avós, né? Pai que maltrata a mãe. Então, eu achei importante dizer sobre isso, porque é o que eu mais vou entrar, mas de uma forma um pouco imparcial. Então eu escrevi uma coisa aqui sobre criança e adolescentes. E aí eu falo aqui. Tenho em mente que a criança que está para se desenvolver em um adolescente, quando sofre violência, perde o direito de crescer sendo ela mesma. Quero dizer com isso que os pais reprimem muito as crianças.
né? Não faz isso, fulano. Uma coisa é você educar, evitar que aquela criança haja de uma forma mal educada, outra é você reprimir os impulsos naturais dela. Então aquela criança, ela fica, sei lá, ela começa a falar o que é certo para mim. Então ela começa a agir de qualquer jeito. Aí que ela começa a ser mal criada na escola e muitos outros casos que dão um trabalho danado para os pais. E aí a gente entra aqui na adolescência, né? Já o adolescente, que foi a criança que sofreu violência, se verá em meios estreitos na vida para tomar atitudes que competirá com seu futuro humano adulto. Passará por crises internas, como é comum em toda adolescência, mas será ainda mais difícil de superar, pois não conhece a si mesmo para lutar contra seus próprios males, já que os pais o reprimiram em seus mais singelos atos espontâneos. Então, é isso que eu quero dizer. A criança que foi reprimida o tempo todo. Que não faz isso. A criança brincando, o pai já puxa, com impaciência, sabe? Com violência para cima da criança. Ela vai crescer se perguntando o que é certo, se o que ela faz... Ela vai achar que tudo que ela faz é errado. Então ela vai começar agindo de qualquer jeito. E a criança que às vezes acaba tomando o caminho de volta para ela mesma, ela não vai ter o conhecimento necessário de si, porque os pais reprimiram aquilo que ela tinha de verdadeiro. Então ela pode até voltar para um caminho bom, não sei se existe o bom ou o ruim nisso, porque eu acho que cada um leva para um caminho que é seu. Então a criança, o adolescente, ele vai se ver naquilo, o que eu vou fazer, o que eu quero para minha vida, para o meu futuro. E aí tem de novo, né, a nova repressão de, você precisa de um trabalho, que você precisa de uma profissão. Eu mesmo, por exemplo, se eu escolho uma profissão, me cobra um trabalho. Se eu estou trabalhando, me cobra uma profissão. O que vocês querem, entendeu? Então o adolescente, ele tem que ter a ideia de si mesmo. Por exemplo, ele tem que chegar na sua adolescência e falar, não, eu quero isso, é isso que eu quero. Não de uma forma rebelde, mas de uma forma que ele se conhece, de que ele se aceita e de que ele sabe que isso é bom para ele e que vai fazer ele crescer na vida, não profissionalmente ou de dinheiro, entende? Eu acho que o que eu mais quero abrir o olho nosso, assim, é mais para o futuro, porque eu acho que a gente está cansado, a gente já... essas atitudes já estão muito passadas, já estão muito antigas já. A gente tem que começar a tomar a linha de frente, a gente tem que buscar melhoras para nós mesmos, não mais para os outros, o que o outro quer, o que a gente vai fazer. Então, acho interessante isso de repensar, né? Porque da infância, você acaba gerando muitas coisas um tanto ruins para aquela pessoa quando ficar mais velha. E aí eu fiz aí terminando, eu coloquei: reprimir não é o mesmo que educar, violentar e reprimir. Ouvir é educar pelo exemplo de que tenta compreender e se desprende dos próprios problemas pessoais para ajudar o outro, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso. Todas as formas conhecidas como humana e como animal também, com suas diferenças de raça, sexualidade e religião. O que eu quero dizer é que provavelmente o adulto que reprime talvez tenha sido uma criança reprimida. Então, é aquela coisa de você tentar se desprender um pouco dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades, para tentar fazer com que aquele adolescente, aquela criança seja uma pessoa diferente de você mesmo, sabe? Você se distanciar um pouco do seu próprio egoísmo, né? Se você tem um filho e quer o seu filho bem, então você tem que se desprender de você, né? Se você foi criado de tal forma, se você tá vendo que tem um mundo grande por vir, porque não se desvincular do lado ruim que você foi criado, sabe? Aquela coisa tipo... Então os pais, eles precisam um pouco se desprender, assim, eu acho que é mais uma dica, por exemplo, ser um pouco mais empático
né? Tanto não só com os seus próprios filhos, mas com os filhos dos outros também, né? Porque rola sempre aqueles comentários, não, fulano, filho de fulano, que não sei o que, né? Mas eu acredito que quanto mais comentário negativo, mais negativo aquilo vai se tornar. Então, você dá o exemplo e isso ensina. Eu acho que isso é um dos principais erros, assim, da nossa vida, praticamente, né? Porque o filho, ele vai fazer aquilo que o pai faz. Então é uma coisa muito complicada se parar para pensar. Não dá para reformar o mundo inteiro fazendo isso. Mas aquelas pessoas que estão receptivas dá para fazer, né? Dá para agir de uma forma diferente. Então o que eu queria chamar a atenção é para cortar mesmo a violência, porque ela não vai gerar coisas boas, ela não vai levar para lugar nenhum, e não tem que falar, tem que reprimir sim, tem que fazer uma coisa, tem, mas não da forma como acha que tem que ser. É do exemplo, de você tem que, quando você fala, você tem que ter uma moral para estar falando tal coisa, você tem que agir desse jeito. Para mim, então, é bastante interessante falar sobre isso, porque não adianta eu falar, eu tenho que agir dessa forma. Então eu acho que isso é muito interessante, pelo menos no nosso século, falar do século XXI, eu olho assim, olha, quase um historiador, né? Eu vou falar que eu acho interessante a gente começar a mudar essas posturas, né? Ao invés de a gente falar, tipo, esses professores, Leandro Carnal, não sei o quê, eu até segui o Leandro Carnal, mas eu acho que mais que ouvir a palavra é a gente começar a seguir, né? E eu também quero deixar um recado da violência contra os animais, né? Porque eu acho que o homem que maltrata um animal, ele não tem um pingo de sensibilidade consigo mesmo, porque o animal, ele é simplesmente... O animal inteligente somos nós. Agora o outro animal, que é os nossos domésticos e tal, eles não são tão inteligentes quanto a gente pensa, né? Eles agem da sua necessidade. Se eles querem comida, ele vai fazer de tudo para você dar comida. Se ele quer usar a sua bacia, o gato quer usar a bacia, ele vai miar até umas horas para você limpar a bacia. Pelo menos o meu é muito fresco. Ele mia horrores para limpar a bacia dele, porque ele quer limpa para ele usar de novo. Então, eu acho que a pessoa é muito covarde de maltratar um animal. E eu também quero criticar as pessoas que prendem os passarinhos. Eu vou criticar, porque eu acho, assim, horrível você tirar um animal do seu habitat e colocar numa gaiola por achar ele bonitinho e falar, ai, que bonitinho, olha, canta, que não sei o quê. É ridículo. O animal doméstico é gato e cachorro. Não é passarinho, não é tucano, não é o escambau inteiro da floresta, né? Eles estão lá e eles são de lá. Se a gente não preservar a nossa natureza, não preservar nossos animais, quem vai ser o primeiro a morrer vão ser nós, porque a gente necessita sim da natureza, ela que faz a gente viver, né? As pessoas acham que comer carne, se você não comer carne, você não vai ter as proteínas suficientes. Como assim, né? Dizendo que a gente tem mil e não sei quantas opções de frutos, de legumes, de verduras, e a gente continua matando os animais. Eu não sou vegetariana e nem vegana, mas nada faz com que eu veja esse lado dessa forma. Mas o que eu mais reprimo reprimo. Isso está muito no cotidiano, sabe? Mas o que eu vou mudar, né, para crítica, já que eu estou me aperfeiçoando, o que eu critico mais é a nossa fome exacerbada, né? Porque a gente não quer comer só um pouquinho agora, a gente quer comer um pouquinho depois e mais depois, e aí compra aquele monte de carne, a gente matando 500, várias carnes lá para depois ser tudo desperdiçado, né? Porque às vezes acontece a gente colocar muita comida no prato e nem aguentar, né? Então a gente começar a observar as nossas ações diárias para fazer dar exemplos e fazer do nosso mundo um lugar melhor, né? Que é isso que todos nós queremos, mas a gente falha um pouco aí em fazer com que ele seja melhor. Então, essa é a crítica sobre a violência
E eu estou aberta a ouvir críticas também, porque a gente tem que ouvir crítica, como eu disse, né? A gente tem que ficar mudando os nossos pensamentos a toda hora, porque se a gente ficar parado, acontece que nem os nossos pais, de repente, que tem uma visão diferente e não aceita as nossas novas atitudes. Então é isso, e obrigada, pessoal.